Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do De Frente com o CEO. Eu sou Laiane Serrano, repórter de carreira e negócios da revista Exame, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui um empresário e um CEO visionário. É ele, gente, Caíto Maia, CEO da Chili Beans. Caíto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, querida. É uma honra estar aqui. A gente estava aqui entrando, vendo aquelas capas maravilhosas, né? Eu ficaria ali a tarde inteira vendo, porque é meio que um flashback, assim, e a importância de uma revista Exame, né? Que contou a história desse país. E traz inspirações para o mercado de trabalho hoje, né, Caíto? E falando sobre inspiração, o Caíto vai falar, gente. Hoje o assunto deve render muito, porque ele vai falar sobre o desafio tanto do empreendedorismo, como também como líder de uma grande marca. E para falar sobre carreira, lições de liderança e também sobre os planos do negócio para dentro e fora do país, eu fico de frente com ele, Caíto Maia, CEO da Chili Beans. Bora lá, vamos começar agora falando um pouquinho sobre como tudo começou. Caíto, conta um pouquinho sobre a sua trajetória, com quem você foi criado e, pelo que eu sei, a música chegou primeiro do que o empreendedorismo na sua vida, né? Na verdade, o sonho sempre foi ter uma banda, estourar, fazer show, né, fechar com uma gravadora. Sempre foi a paixão. E aí, Deus me mostrou um outro caminho. Numa praia muito louca, um cara mais louco ainda me vendeu 200 óculos, eu coloquei numa malinha, trouxe pro Brasil, e aí comecei a vender para amigos, aí o negócio começou a crescer, 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 e a gente virou a maior marca de óculos escuros da América Latina, e estamos aqui firme e forte nessa guerra, no dia a dia, nesse país maravilhoso, cheio de desafios, chamado Brasil. Boa. Mas conta um pouquinho sobre a sua experiência como músico, né? Essa foi a sua primeira profissão? Foi. Até os meus 25, 26 anos de idade, eu era músico profissional, né? Tipo, tinha uma banda, fazia as turnê, não dava muito dinheiro, mas tudo bem. Mas era essa a minha profissão, né? O que você faz da vida? Eu sou músico. Então, assim, eu acho até que a música, acho não, tenho certeza, a música ela trouxe, me ajudou a ter uma identidade diferente para Chili Beans. Porque o jeito que a gente pensa, o modus operandi da Chili Beans, ele é meio diferente. E ele tem um pouco de a ver com música, com arte, com moda. Por isso que eu acho que a Chili Beans tem essa personalidade apimentada, entendeu? Então, assim, tive um passado muito especial na música e a música barra arte me trouxe uma personalidade na Chili Beans que eu acho que dá uma diferencinha nela. Mas você teve alguma influência da sua família para escolher essa carreira de músico ou até mesmo de empreendedor? Então é muito louco porque tive e não tive. O meu pai era músico, Olha aí, professor de piano. E ele falou assim: se depender de mim, você não vai aprender nenhum acorde. estava meio que frustrado com a área. Não, ele foi bem, mas ele sofreu demais. Ele não queria que eu sofresse o que ele sofreu. Uhum. Empreendedorismo, cara, zero na família, zero, zero. Eu e minha mãe, a gente já tentou fazer uma pesquisa lá atrás, cara, não tem ninguém que tinha essa veia de empreendedorismo, é muito louco, ninguém. Meu avô era médico, meu pai era músico, minha mãe, ela fazia tricô, então assim, não. Então assim, são coisas assim, a música era uma paixão e o empreendedorismo era uma coisa meio sobrevivência barra instinto. 2 mais 2 nunca foram 4, sempre foram 5, entendeu? Então Mas tinha essa coisa do instinto. quando foi que surgiu o insight para ser empreendedor? Na verdade, assim, tipo, eu tinha que pagar a conta da vida que a banda não dava, né? Então eu tinha que tinha que achar alguma coisa para bancar o sonho da banda. E aí cara, tipo, eu sempre tive essa coisa de comprar e vender, sempre. Assim, no popular, um mambeiro sensacional. Mambeiro em São Paulo, mambeiro Paraguai, depois mambeiro Los Angeles, mas um mambeiro. Então eu sempre tive essa coisa do comprar e vender, né? Sempre uma coisa que passou pela minha cabeça sempre. Tipo assim, vou te dar um exemplo. Eu nunca tive dinheiro de família, então eu tive que ir atrás. Uhum. Então quando eu comecei a tocar, eu tocava bateria. Eu queria ter a bateria. Não tinha condição nenhuma financeiramente de ter a bateria. E, cara, eu comprei uma bateriazinha, eu reformei, pintei, aí eu vendi por um valor mais caro, depois eu vendi, depois eu dei mais um upgrade, depois eu fui indo. E comprando e vendendo, eu cheguei a ter uma bateria que, cara, só eu tinha no Brasil, assim, era uma bateria radical, assim, tinha 8 tontons, 30 pratos, tonton eletrônico, tudo isso. Isso foi sempre dessa coisa da sobrevivência barra instinto comercial que foi me trazendo. E aí o óculos apareceu, o óculos tinha um caldo muito grande, porque
era um produto que eu conseguia... O óculos, ele tinha e sempre teve uma vantagem que, através do produto, eu conseguia mostrar minha personalidade, entendeu? Uhum. Porque na hora de comprar, era uma curadoria. Você ia lá, tinha, não sei, 300 modelos. Eu escolhi os modelos que eu achava que fazia sentido. E isso que me diferenciou no mercado, entendeu? Então foi assim que foi acontecendo. Mas tem uma característica que todo empreendedor tem, uma inquietação, não sei exatamente dizer, porque você poderia, sei lá, ter sido funcionário de uma empresa, ter prestado um concurso, mas não, você decidiu empreender. O que te estimulou a empreender, ainda mais no Brasil? A necessidade, é como se fosse uma sobrevivência. Só que o que aconteceu foi que as coisas começaram a não ir tão bem do lado da música e ir pro bem do óculos. E Uhum. aí teve uma hora que eu tomei uma decisão. E até brinco que a minha paixão era a música e eu achei um jeito de bancar a minha paixão, que era o óculos. Hoje a minha paixão é o óculos. Uhum. Então foi mais ou menos isso. Muito bom. Agora falando um pouquinho sobre a origem da marca, eh, até hoje eu vejo ela como uma marca muito jovem, né, para jovens e tal. Como é que você consegue manter essa marca de forma tão inovadora? Então a gente brinca que a Chili Beans é uma empresa mutante, que ela tá sempre se reinventando e sempre se adaptando a situações diferentes, a momentos diferentes do mercado. Uma coisa que são várias, mas se eu for elencar uma para te falar, a gente, há uns 15 anos atrás, a gente percebeu que se a gente vendesse óculos escuros, a gente ia morrer. Porque todo mundo começou a copiar a gente e vender óculos escuros. E a gente passou a ter um diferencial. E a gente teve esse diferencial através das coleções. A gente começou a contar história através de todo produto que a gente lança. Uhum. E, cara, quando você tem esse caminho, você começa a fazer coleções e temas e parcerias com pessoas com mundos diferentes. Uhum. E aí é um rejuvenescimento, entendeu? Então, vou te dar exemplo. Coleção Harry Potter. Eu começo a falar com o universo geek. Aí eu vou lá, lanço a coleção Anitta. Eu tô indo no universo moda, mais para esse estilo de música. Depois eu vou, lanço a coleção... Camaro e Corvette, eu falo como pessoa mais velha. Então, através dos nossos temas e coleções, a gente transita em mundos e gerações diferentes. E hoje, qual o tamanho da Chili Beans? A Chili Beans está com 1.400 lojas. A gente faturou o ano passado 1,4 bi. E esse ano a gente vai crescer 15%. Muito bom. Como? Qual vai ser a aposta desse ano? Em que vocês vão investir? A gente tem uma coisa que, por mais que a empresa seja uma empresa muito inovadora, e isso é importante porque assim eu sei que tem muitos empresários que estão escutando a gente. Quando você identifica o seu arroz com feijão, o que você é bom, o que você te trouxe para o sucesso, você tem que preservar ele de um jeito muito especial. Eu vejo muitas empresas esquecendo do que eles são bons, que eles são fortes, e começar a abrir demais e perde o foco. Então, respondendo a sua pergunta, o que a gente vai fazer? A gente continuar abrindo lojas da Chili Beans, esse ano a gente vai abrir 150 lojas novas. E a gente tem uma marca nova, que é a Ótica Chili Beans. Essa sim foi um mercado novo que a gente identificou. Ou seja, que a gente entrou no mercado óptico, que é 4 vezes maior do que o mercado de óculos escuro. Então, respondendo a sua pergunta, o arroz com feijão e o crescimento natural da Chili Beans vermelha, que todo mundo conhece, e botar energia também para continuar crescendo a Ótica Chili Beans. E sobre o mercado internacional, quais são as expectativas como CEO da Chili Beans? Então, vamos lá. A gente abriu, nós temos hoje 4 canais de crescimento, e eu falo para você quais são os 4. Respondendo primeiro a sua pergunta, a gente está em 22 países. E a gente plantou sementes incríveis que estão crescendo agora. Vamos lá. Países como, não sei, Peru, Oriente Médio também, próprio Portugal, entendeu? São sementes que tá no mercado. A gente deu umas belas sambadas e porradas e aprendizados, mas a gente achou o caminho de crescimento. Então, assim, estamos em 22 países com umas 150 lojas e esse ano a gente vai crescer 15%, tanto em faturamento quanto em volume de loja. Uhum. No Brasil, a gente tem o crescimento natural da Chili Beans, que é o clássico. A gente tem a Ótica, que eu falei, que é um mercado gigantesco, que a gente está com 400, mas a gente quer ter 1.000. Então, tem esse mercado também, que a gente abriu essa página nova, que é muito legal. E a gente inventou um negócio que chama Ecotilha. O que é Ecotilha? É um container feito de material sustentável e a gente está colocando em cidades de 50 mil habitantes para baixo. E a gente já está com 100, a gente quer colocar 1.000.
Mil até quando? Nos próximos 5 anos. Vamos falar agora um pouquinho também, já que a gente falou um pouco sobre o mercado internacional. Qual é o país que está tendo mais demanda da marca Chili Beans? Qual que você está vendo assim, nossa, esse país aqui, depois do Brasil, é o que mais tá rendendo? Então, a gente penou muito. Só que a gente conseguiu acertar a expansão internacional. E a gente tem operações muito sólidas, tanto na América do Sul, quanto em Portugal Uhum. e no Oriente Médio. São esses três, então. São, mas se você me perguntar, eu te respondo. O Oriente Médio, sim, é um lugar que a gente percebe que tem muito que crescer e que está com Curioso. potencial. E um lugar que é muito louco, eu não sei porquê, que a gente já está com 18 lojas, que é a Indonésia. Tá bombando lá, Chili Beans. Vai Então, continuar então, né? vai, Após esse vai, ano, obviamente, vai. Bom, falando ainda sobre o mercado internacional, você obviamente está acompanhando essa guerra comercial, Brasil, China, enfim. Qual é a sua expectativa em relação a essa guerra comercial e como o empresário ele pode se preparar para se manter firme e competitivo no mercado? É assim, por sobrevivência, eu sempre, em qualquer crise, em qualquer situação, eu sempre fico tentando achar o lado bom. Uhum. Sempre. A gente não vai entrar num assunto, né, Trump, né? Mas o fato é que a hora que você tem duas potências brigando, dá espaço para mercados novos aparecerem. Então você tem um país brasileiro que é super bem localizado, você tem espaço físico aqui no Brasil. Então, por exemplo, a China está vendo isso. A China está começando a olhar para o Brasil mais ainda do que ela já olhava. Que bom, que ótimo. Outra coisa importante que é muito legal, que isso é muito interessante. Olha só, talvez o tiro do tio Sam tenha saído pela culatra. Por quê? Eu sempre paguei meus fornecedores na China em dólar. Tá? Eu fiz agora o primeiro pagamento em moeda chinesa. A hora que você tira o dólar da jogada, entendeu? Você passa a falar, putz, eu não dependo de você para nada. Então, respondendo a sua pergunta, eu vejo com ótimos olhos. A gente não está no meio do furacão, no meio da guerra, e a gente está vendo oportunidades e caminhos interessantes que possam ajudar o Brasil e a Chili Beans a crescer mais. Boa. Agora, voltando um pouquinho para o tema de carreira, quais habilidades você acha que é essencial um líder ter? A primeira de todas, eu acho que é gestão com gente, falar com pessoas, assim, sabe? Saber cuidar de pessoas, saber chamar atenção na hora certa, mas realmente cuidar de pessoas, assim, acho que assim, tipo, eu fico, agora um momento meio polêmico, assim, eu fico preocupado, que eu vejo entrantes de mercado com seu primeiro trabalho, home office. Como é que faz, meu? Como é que essa geração vai ter identidade do país, da empresa? Como é que ela vai absorver, né, a personalidade da empresa? Isso me preocupa demais. Lá tá 100% presencial. Não, a gente é 3-2. A Chili Beans no quartel-general dela, no showroom, que a gente chama, é 3-2. Só que um monte de gente faz 4-1. Porque não quer ficar em casa. Quer ir trabalhar. E o escritório tem algo de diferente de vocês ou não? Tem, né? Tem. O que tem de diferente? Pergunta pra galera. Tem tudo, meu. Assim, é que assim, a gente não tem mesa de ping-pong pra mostrar pra mídia que a gente tem mesa de ping-pong. Não adianta você ter uma mesa de ping-pong e todo mundo tá estressado. Não adianta você ter um parquinho bonitinho pra você ficar e tá todo mundo estressado. Ou entendeu? não usar, né? Ou não usar. Entendeu? Então você tem um ambiente onde as pessoas têm personalidade, pode ser o jeito que elas são, elas podem vestir a roupa que elas são, elas podem levar o animal que elas podem, tem gato, cachorro, nós não tem um porco lá, porquinho, mas se for, bem-vindo. Entendeu? Eu acho que é isso que eu acredito, entendeu? Não é de novo, não é um boliche que você vai ter para falar pra mídia, que legal, não sei o que, não é isso. Respeite o seu funcionário, respeite o teu time, respeite as pessoas do jeito que elas são. E aí, tudo bem. Se tiver uma mesa de ping-pong, se eles quiserem, beleza. Se não tiver, também tá beleza, entendeu? Então, assim, é um lugar onde é que realmente a gente respeita as pessoas do jeito que elas são. A gente não fica muito preocupado com essa história de hora. Quer dizer, o que interessa é a entrega, a qualidade do serviço, não a quantidade, não, entendeu? Existe uma flexibilidade, então, de horário ali. Entendeu? Não é isso que eu acho que um profissional tem que entregar.
entendeu? Uhum. Agora, uma coisa que a gente não abre mão é assim, você quer trabalhar com a gente, você vai ter que vir aqui, você vai ter que almoçar com o time, vai ter que dar risada com o time, vai ter que conversar com o time, vai ter que sair para tomar uma com o time. Uhum. Isso sim, isso eu não abro mão. Porque nós somos uma empresa que tem uma personalidade muito grande. E eu acho que isso faz a diferença. E vocês criaram também uma diretoria da felicidade, né? É. Conta um pouquinho quando é que vocês começaram a apostar nesse novo setor. Então, assim, tem uma sequela no ser humano que eu acho que às vezes está indo embora e às vezes acho que não, que é da pandemia, né? Engraçado, eu tenho filhos, eu perguntei para meus filhos outro dia da pandemia, eu tenho um filho de 14 e 12, eles já esqueceram a pandemia. Graças a Deus. Uhum. Foi um momento difícil. Quando eles tiverem a minha idade, eles não vão... É como se tivesse, tipo, que nem minha mãe que viveu a Segunda Guerra Mundial. Ela escutou alguma coisinha, mas não teve trauma. Uhum. Uma geração que está em trabalho teve situações muito delicadas. As pessoas ficaram... A gente brinca, né? Você teve mais tempo de ficar se olhando no espelho, né? E quando você olha no espelho, você fala, que medo. Eu tenho mais defeito do que eu imaginava. E essas sequelas, elas existem. E aí, a gente, desde a pandemia, a gente antes já era assim, mas a gente, depois da pandemia, a gente falou assim, pô, a gente precisa cuidar das pessoas. Porque as pessoas precisam de cuidado muito mais do que a gente imagina. Uhum. E aí a gente montou um departamento de felicidade lá no Chili Beans, onde você pode chamar do que você quiser, mas é uma pessoa que escuta as pessoas e faz as pessoas do departamento se escutarem, se falarem, olharem para o lado. Nada demais. Não tem nada muito grandioso, técnico. Sim, abriu-se um canal para as pessoas falarem o que elas estão sentindo, abriu-se um canal para as pessoas falarem o que pode mudar na empresa e o que pode melhorar. A gente incentivou para você olhar do lado e falar com a pessoa que está do seu lado e olhar para ela e falar assim, oi, tudo bem? Como é que é a tua vida? Legal? Você gosta do quê? Porque é muito louco, meu. As pessoas não fazem isso. Não se conversam, né? É. Então, a hora que você incentiva isso, simples como isso, as pessoas começam a relaxar. E a gente percebeu que muita gente precisa de ajuda. Muita gente. E nesse canal vocês chegaram a ouvir também sobre questões de diversidade? Vocês têm metas de diversidade? Como é que a Tilibin está trabalhando com isso? Eu não acredito em meta-diversidade. Acho isso super artificial, cara. Existe um processo, e sempre existiu, de respeito ao ser humano do jeito que ele é. Se isso é meta, se eu vou atingir a meta ou não, eu não sei. Não sei. Eu só sei que eu quero escutar as pessoas e tornar a minha empresa melhor para elas trabalharem. Isso eu quero. Uhum. É isso. Agora eu não tenho meta. Mas hoje você vê seu time como um time diverso? Acho que sim, né? A gente tá no estúdio agora, tem 3 cabecinhas fazendo assim. É que eu posso falar, eu fico meio sem jeito de falar, sabe? Porque eu prefiro que o meu time fale. Nós somos um time diverso. Nós somos pessoas que a gente brinca, se a gente fosse criança, a gente não ia ser amigo da escola. Uhum. E depois a gente descobriu que a gente tem uma coisa em comum, o que é lindo. Entendeu? Então isso sim acontece. Mas foi uma coisa natural e verdadeira. Boa. E só uma dúvida que eu fiquei na questão de qualidade dos líderes. Você falou que um bom líder tem que saber respeitar as pessoas. Tem mais alguma característica que você acha que é importante um bom líder ter? Cara, tem várias, assim, mas, por exemplo, tipo assim, escutar, sabe? Construir, dar oportunidade, valorizar. Falar, mano, vocês são radical, velho. E você aprendeu isso no dia a dia, né, Caíto? É que eu sou muito grato às pessoas que trabalham comigo, sabe? Tipo, eu tenho um time radical, meu. Tenho um time que é muito radical, sabe? Assim, e são pessoas que dedicaram a vida a Chili Beans. A vida. Literalmente. São pessoas que mudaram o endereço por causa da Chili Beans, sabe? Tiraram o filho de uma escola e colocaram no outro por causa da Chili. Então é muito bacana. Então, assim, eu sou muito grato mesmo, assim, ao time. Tem um time muito especial, muito bacana, que tá comigo há anos. Então é muito legal. Bom, agora falando sobre desafios, qual foi seu maior desafio como empreendedor e como CEO? Acho que nada vai chegar perto e tomara que nada chegue perto de novo a pandemia. Sabe? Tipo, você ficar com 1.300, 1.200 lojas fechadas e você ter toda semana você ligando, falando com seus franqueados e eles te olhando com uma cara e falando assim, fala aí, tem alguma novidade? Eu tinha 3 novidades para eles. Uma eu falava, tem alguma notícia boa, que era pouca, tinha um monte de notícia ruim e não tenho notícia. Essas eram as 3 modalidades que a gente viveu. Então foi muito difícil. Eu achei que eu ia perder tudo mesmo, assim. Mas a gente tá saindo mais forte do que a gente entrou.
Mas, assim, respondendo a sua pergunta, o momento pandemia na minha carreira, foi o mais difícil. Falando sobre empreendedorismo, você vai participar da 10ª edição do Shark Tank, né? O que a gente pode esperar de novidade esse ano? Muita confusão, assim. Muita confusão? Meu Deus, conta Muita mais. bagunça, muito amor, muita paixão, muito respeito, muito cuidado. Eu fiz 6 anos, né? Daí eu fiquei 2 anos fora, agora eu voltei. Então, assim, tem uma coisa que assim, cada Shark tem uma visão diferente da vida, assim. Nos últimos 6 anos, eu mais aprendi do que eu ensinei. Isso é uma delícia, meu. Isso é apaixonante. Porque você aprende com os empreendedores como é que o mundo está pensando, como é que as pessoas estão pensando, como é que os negócios novos estão surgindo, entendeu? Então, é tão gostoso você poder ser gentil para escutar as pessoas, poder investir em pessoas que você acha que falam, opa, você é legal, eu vou para cima de você, vamos fazer a coisa acontecer, mas sempre com muito respeito, sempre com muito cuidado, sempre com muito carinho. Porque é muito fácil você enfiar o dedo na cara de uma pessoa que está olhando para 5 empresários e questionar, né? Muitas coisas dessas pessoas, eles estão lá porque eles realmente não sabem, senão eles não estariam lá, né? Então, eu tenho essa preocupação. Então, assim, de novo, uma maturidade como empresário, uma maturidade como uma pessoa de televisão, experiência, e a gente está fazendo uma coisa muito legal, nem sei se, bom, a Sony liberou para contar tudo, que a gente está fazendo uma coisa chamada Efeito Shark, que eu estou apresentando, que é um programa, isso é muito legal, eu sei que as pessoas que estão escutando a gente vão, só por causa disso elas vão ficar muito curiosas. Foram escolhidos todo episódio, eu vou numa empresa que passou pelo Shark Tank. Que legal. E para ver ali se deu certo. Então, mas olha só que legal, 5 tiveram investimento e 5 não tiveram investimento. Mas são empresas sólidas que hoje estão acontecendo. E eu adorei fazer isso. Adorei. Tipo, puta, foi no meio da comunidade, meu. Show. Fui na comunidade de Paraisópolis, eu cheguei de Paraty, que é o meu primeiro carro de Autilibis começou. E aí fui entrevistar um business que funciona dentro da comunidade. É uma hamburgueria que vende 200 lanches por dia. Sucesso. Tá? E aí, só que é o seguinte, eles não podem usar o iFood por causa que o entregador do iFood não chega, ele tem medo de entrar dentro. Então, o time de entrega é deles, são 7 pessoas que se conhecem tudo e moram lá, e eles construíram o aplicativo deles, meu. Entendeu? Então, eles têm a comunidade deles, eles têm o network deles, é muito especial. E eu amo fazer isso. Muito bom. E quando é que vai ao ar? Eu não sei, acho que é setembro. A gente começa a gravar agora no mês de maio, depois edição, não sei o que, acho que é agosto. Acho que é agosto ou setembro, eu não sei exatamente. Mas era no segundo semestre, basicamente. Muito bom. Teve algum case que mais te marcou no Shark Tank? Tiveram vários, assim, mas eu posso te elencar um que eu fiquei muito emocionado e muito feliz e tá dando mó certo, cara. Tipo, 3 moleques, meu, puta, 3 geninhos, cara. Nossa, eu queria beijar eles, abraçar. E até fiquei emocionado, porque, puta, meu, tipo, eu queria muito que meus filhos viessem trabalhar comigo, e meus filhos têm 0 de interesse em trabalhar comigo. E eu falei, pô, eu queria que meus filhos fossem que nem vocês, cara. Porque, assim, uma cabeça muito boa, cara. Muito boa. E, assim, eu tenho um pouco de preocupação com essa geração nova, sabe? Porque é muita cabeça de startup, quero ficar milionário, quero ser rico. Você tem que ser feliz, cara. Riqueza é ser feliz. E esses meninos eram muito consistentes, muito conscientes, eles tinham noção de marca, de preço, de administração. O produto deles era uma bala que substituía o energético. Cara, tipo assim, eles já saíram de 25 mil reais de faturamento, já estão em 300 mil reais por mês. Entendeu? Vão faturar quase 5 milhões de reais esse ano. Sensacional. Mas são muito bons. Aí a gente refez logo, montou uma estratégia de canal de venda, deu uma ajuda. Pus dinheiro, mas também com... Dinheiro é banco, né? O que interessa é a gente dividir a experiência que a gente tem. E, puta, eu amo eles são demais. São muito legais. Muito bom. E você tem um livro. Eu tenho livro? Tenho. O sangue esfria. Qual é a mensagem que você quer passar? A mensagem principal é da vida real. Eu não sou empreendedor de palco.
Vem cá, deixa eu mostrar aqui pra eles. Quem Mostra tá aí. no videocast consegue ver. Vai lá. Ó, gente. Separar o sangue esfria. Como paixão, ousadia e diversidade construíram a Chili Beans. Muito bom. Então, o que que traz esse livro? Fala pra gente. Opa, Mostra mais um pouquinho. De Mostra repente mais vem um uma voz pouquinho. lá do céu, Deus, e fala, mostra mais um pouquinho. aqui, ó, gente. Esse é o livro, Se Parar, o Sangue Esfria. Conta pra gente. o que Deus, tá você tudo espera. certo. Agora veio uma Agora mão lá foi, de trás agora falando foi. ok. Depois que a mão ok veio, tá tudo certo. Falei pra você que eu não mandei nada aqui, Ah, eles mas mandam. é bom, é gostoso. Deixa que eles mandam. Deixa que eles mandam. O livro, ele tem uma coisa muito legal, que é o que eu te falei, a vida real, sabe? Tipo, e a vida real nem sempre é bonita, porque é a vida como ela é. Então aqui eu conto coisas, não tem nada de teoria, é só prática, só prática. É o dia a dia da Chili Beans, como foi, como que é, quais são os desafios. E uma coisa que eu adoro que tem nesse livro, que é muito legal, que assim, tem os capítulos do meu time, entendeu? Tem o capítulo por time. Então, por exemplo, tem o meu diretor comercial, Thiago, que tem o capítulo dele. Legal. Legal. Ele é o cara que faz acontecer, entendeu? Então, tipo, a gente trouxe pro jogo a visão do time da Chili Beans. E como que essas pessoas veem o mundo, veem o negócio. Às vezes são opiniões não todas iguais, o que é muito legal. Então, mundo real, a vida real. O meu time fala muito que cada um cuida dos seus departamentos. E a prática do dia a dia de uma empresa que nem sempre ela é linda, mas no final do dia ganha o jogo porque tem que ganhar. Bom. Agora, uma curiosidade sobre o mundo da música. Se tem algum cantor que te inspira até hoje, qual é o seu cantor predileto? E se tem alguma música que te inspire na sua carreira? Eu vou falar um cantor mundial e um cantor brasileiro. Manda. Tá? Primeiro eu falo do cantor brasileiro, Cazuza. Ai, Nossa amo senhora, também. tá louco. Poeta. Eu não entendo, por que não tem mais Cazuza? Por que não nasce mais uns Cazuzinha, né? Não sei. Atitude, personalidade, poeta, tudo, cara. É uma judiação, não Você sei tentou ser um Cazuza? Não, porque eu não chegava nem perto dele. Eu falei, sabe quando você se põe no seu lugar? Mas assim, tipo, era um herói. Um cara que, puta, um cara radical, assim, com uma sensibilidade, com uma... O Cazuza, ele tem uma coisa, o internacional também, que eu vou falar, que eu sinto falta na geração nova hoje. Falta de posicionamento. As pessoas têm medo de falar a sua opinião por serem canceladas. Cazuza, meu. Eu penso assim, não tô nem aí pra sua opinião. E os jovens, eles precisam disso. Eles precisam ter atitude. Inclusive no mercado de trabalho. No mercado de trabalho. No mercado de trabalho. É assim que você vai sair da curva. Figura mundial, David Bowie. Esses são os dois heróis, assim. Então, o David Bowie era um cara que, puta, meu... Por acaso ele era um cantor, mas era um cara com uma atitude, a roupa, o discurso, o posicionamento, a controvérsia, era radical. Radical, tudo, assim. Então, eu me inspiro muito nele, assim, bastante. Muito bom. E agora, pensando no futuro, quais serão os seus próximos passos? Qual é o seu propósito de vida? O que te faz acordar todos os dias? Bom, eu vou te falar do meu propósito de vida pessoa física e do meu pessoa jurídica. Bora lá. Vou começar pelo mais fácil de explicar, que é a pessoa jurídica. A gente tem um plano onde a gente quer ter 1.200 lojas da Chili Beans Vermelha, 1.000 óticas e 1.000 Eco Chili. Somando, dão 3.200 lojas. Até quando? Até nos próximos 5 anos. Esse é o plano, entendeu? Tipo, esse é o plano que já está traçado. Esse é onde a gente quer chegar. A gente quer mais do que dobrar o tamanho da companhia nos próximos 5 anos. Pessoa física. Pessoa física, eu quero cada vez mais ter equilíbrio na minha vida. Cada vez mais trabalhar, que eu amo de paixão, mas também cuidar da minha pessoa, cuidar da minha família, cuidar da minha saúde, cuidar do meu espírito, cuidar da minha alma. Porque eu quero ser um empresário, uma figura pública que dê um bom exemplo. Que respeita as pessoas, que respeita a natureza. Sabe? Tipo, eu tenho obrigação de fazer isso.
Nós não somos só empresários que viemos aqui para capitalista para ganhar dinheiro. Eu, pelo menos, penso assim. Sabe? Você tem, sim, uma obrigação e um respeito com todo o ambiente que está ao seu redor. Pessoas, planeta e tudo isso. Então, eu quero ser uma pessoa bacana, uma pessoa legal, que não vê só o capitalismo em primeira mão. É o que muitos chamam de legado, né? Sim. Legado do bem. Legado que deixou sementes muito boas, muito, muito bem posicionadas, assim. E para os jovens que querem empreender, qual conselho você gostaria de deixar aqui? Então, eu vou falar uma coisa que eu falo muito, assim, tipo... Bom, primeiro, em relação à paciência. Não acho que você vai ficar... Teu negócio vai voar da noite pro dia. Eu demorei 10 anos para o negócio acontecer. Tomei porrada pra caramba. E a porrada é o aprendizado. É como se eu estivesse construindo um alicerce de concreto para fortalecer minha empresa pro futuro. Então, assim, tenha paciência. Acredite no seu negócio. Não abandone o seu negócio com 2 anos, 1 ano. Uhum. Quantos negócios bons foram abandonados por falta de paciência e falta de... Né, Alguém que apoiasse, enfim. Não é que... você tem que... É longo prazo. Uhum. Não é da noite pro dia que você vai explodir. Não é assim. Mas é 0,00001. Mas negócio mesmo, ele coisa. A outra coisa que eu falo bastante, assim, é que ainda existem setores gigantescos no Brasil e no mundo velhos, arcaicos, que podem ser rejuvenescidos. Por exemplo. Por exemplo, vou dar exemplo das galinhas das galinhas felizes. Happy Eggs, já ouviu falar? Não. Então, tipo, é um cara que foi lá e falou que as galinhas dele eram mais felizes que as outras, que elas botam o ovo feliz. E aí o cara pegou e mudou a embalagem e começou a contar a história do Happy Eggs. Uma história. No mundo de venda de ovo. Você vai no supermercado para comprar ovo, é tudo da mesma cor. O cara foi vendido por meio bi para JBS há um mês atrás. Storytelling aí, né? A força do storytelling. O que ele fez? Ele rejuvenesceu, ele se posicionou, ele deu uma cutucada, ele apimentou a venda de um ovo, que era a venda mais sem graça do mundo. Uhum. Entendeu? Então o cara pôs esse posicionamento. Iguais os do ovo, tem milhões de outros setores no Brasil que as pessoas podem ficar olhando e que tem oportunidade. Mas você teve apoio financeiro Não. ou de mentor durante essa sua trajetória? Não, senhora. Financeiro zero, pelo contrário, né, juros caros, dinheiro caro, só porrada. Né, e de gente, não, cara, não. Os meus mentores é o meu time. É a galera que eu tenho do meu lado, que a gente troca ideia, que a gente conversa pra caramba, mas fora isso, sozinho. Você lembra quem foi o seu primeiro funcionário? Sim. Era de qual área? Eu te falo do primeiro, do segundo, do terceiro que aconteceu isso. O primeiro foi para me ajudar a arrumar o estoque. O segundo foi para me ajudar na vendas e comercial. E o terceiro foi porque começou a pintar franquia e a gente contratou uma pessoa para ajudar, um amigo meu para ajudar a começar a fazer franquia. Então, foram esses 3: estoque, comercial e franquia. E depois, lá na frente, eu tive que contratar um financeiro para arrumar minha vida, porque estava tudo... Tava um caos. Tava um caos. Caos é a palavra. Muito bom, nosso tempo tá acabando, por isso eu tô indo para a nossa última pergunta, infelizmente, porque o nosso papo tá muito bom. Mas eu queria entender de você qual foi a decisão mais corajosa que você tomou até aqui. Seja como empresário, como CEO. Cara, corajosa. A gente, pelo nível de responsabilidade que a gente tem, acontece todo dia. Todo dia. Mas vou te falar uma que me marcou muito, assim, que essa eu não esqueço nunca mais. A pandemia, assim, acho que foi 27, 28 de março, uma coisa assim, de 2020, que foi o dia que o mundo parou. Eu estava 1 semana do meu navio, que eu estava 6 meses trabalhando para fazer o navio da Chili Beans. O navio da Chili Beans já tinha várias edições. E a responsabilidade de olhar e falar assim, puta, eu faço esse navio, eu não faço. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu podia colocar gente no navio, as pessoas podiam estar contaminadas, eu ter que ficar lá e tipo ia falar assim, pô, o dono dessa empresa é um irresponsável porque ele não cancelou. Então eu tinha que tomar essa decisão de falar sim ou não para 5.000 pessoas que estavam prontinhas para entrar dentro do navio, todo mundo com uma linha para entrar. E graças a Deus a decisão foi para não fazer. E isso retomou mais para frente? Como foi? Depois a gente fez, tudo acabou bem, mas para mim foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei na minha vida. Tinha envolvimento de 5.000 pessoas, 10 milhões de reais,
e mais ainda, um futuro absolutamente incerto que a gente não sabia o que ia acontecer. Então, esse foi um momento. Tiveram vários, mas esse é o momento que veio na minha cabeça agora, que foi radical. Bom, nossa conversa acabou. Foi muito inspiradora. Quero agradecer sua presença aqui, Que Caíto. isso, prazer, Com certeza prazer. eu aprendi muito. Quem está escutando a gente também, com certeza aprendeu. Quero desejar sucesso para você e para todo o time da Chili Beans. Querida, obrigado. Obrigado aos ouvintes que estão aqui com a gente. Espero que a gente possa ter colocado uma sementinha em vocês aí. Queria deixar uma mensagem final. Não se contente em fazer o que todo mundo faz. Tenham coragem, tenham atitude, façam coisas diferentes, porque é assim que você vai se destacar no mercado. Obrigado. Estou sempre à disposição da Exame. Admiração grande demais. Obrigado pelo convite, obrigado pelo papo. Será sempre muito bem-vindo. Valeu. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Curta, compartilhe e espero você no próximo episódio do De Frente com o CEO. Até lá!